Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Sérgio novamente. E como que a gente pode manter uma consistência atrelada àquilo que a gente quer sem ser tão autopunitivos com nós mesmos? É o que eu venho percebendo através de mim. Por eu ter montado um sistema que funciona, independentemente de como eu me sinta, não se torna quebradiço, ou seja, eu não faço porque eu estou de determinada forma. Ou eu sinto X de emoção e eu não consigo fazer Y de ação por conta dessa emoção. Mas a questão é, as emoções, principalmente as negativas, são um alinhamento com a nossa bússola. A bússola é um apontamento para uma direção. E quando essa bússola está alinhada com um objetivo mais claro como a luz do sol, a gente faz as coisas independentemente dos meios, independentemente do quão emocional eu estou naquele dia. Mas eu faço porque eu consigo canalizar justamente e principalmente as emoções negativas porque traz benefício a mim, eu sei disso, você sabe disso. Fazer o que nos traz benefício, o que nos faz bem, não o que os outros querem que a gente faça. Até porque é um preço muito caro a se pagar quando a gente não entende o nosso cérebro, de como as engrenagens dessa maquinaria de carne funciona, e a gente acaba enxergando todo o acontecimento como um fio condutor que liga algum destino. Quando um acontecimento priva a pessoa de viver a vida novamente, porque ela parou no tempo e congelou-se, achando que aquele acontecimento, aquele trauma, já é a vida dela a seguir. Mas a vida, ela não segue um prefixo de que as coisas que aconteceram vão nos marcar para o resto da vida em relação a como a gente vai levá-la adiante. E as pessoas petrificam os acontecimentos e enraizam na personalidade, criam uma identidade frente a isso e vivem aquilo como uma verdade absoluta. Ai, desculpe-me. Os vídeos meus por enquanto não vou ter corte, então. Mas voltando à linha de raciocínio. Quando a gente não consegue entender o que é isso que está na nossa cabeça, essa gramatura de 2 quilos que a gente carrega aqui o tempo todo, que é composto de 60% gordura e 70% de água, bilhões de neurônios fazendo conexões entre si. E a partir do momento que a gente não entende como o cérebro funciona e opera sobre si mesmo, o que acontece conosco é como se fosse uma tinta preta que a vida joga em nós e ela não sai mais do nosso corpo. E a gente cria uma crença central de que é isso, a vida é isso, eu sou a vida através disso. Isso que me aconteceu não há mais como reverter. Não, de fato, não há como apagar uma coisa. Isso não tem como. Mas há como substituir o que aconteceu, estimulando-se a novos contextos, novas experiências, novas perspectivas que lhe tragam uma concepção nova e abrangente do que já foi, enxergando o que aconteceu como um feedback útil para a sua vida, não o contrário, não como autopunição. Não é penitência encarar a dor como uma forja de si próprio. Somos seres antifrágeis, a gente tem que prosperar na dor, sem dor a gente não evolui. Por mais difícil que seja aceitar isso.
A dor, ela nos molda de formas impressionantes, como quando encaramos ela como uma professora, a maior professora que existe na vida. Não é colocar positividade tóxica em cima do que aconteceu na sua vida, que era para acontecer. Não, isso é ridículo. Mas o que eu quero dizer é que a dor, quando você a enxerga como um benefício equivalente a uma mudança, a síntese acontece. É como se você ressurgisse das suas próprias cinzas do passado, não ficando preso a elas. E é por não entender as complexidades do nosso cérebro, todo acontecimento, mais uma vez, que acontece em nossa vida, a gente encara como destino. Mas se formos parar para pensar analiticamente, o destino ele não existe. É você quem faz esse destino todo santo dia. A vida só existe no agora. Passado e futuro que estão aqui rodando 100% sem parar são apenas abstrações. O passado é informação. O futuro é um erro de preditação. As duas coisas, quando se conectam no presente, você pode usá-las ao seu benefício, como ferramentas. Se no passado eu fiz X, o que eu posso fazer no presente que surtirá Y de resultado? Entende? É pegar os dois macros e juntar num macro só, que é você no agora. Compreendendo isso, você tira sua atenção do mundo, dos objetos, das coisas, das pessoas, métricas, conquistas e volta tudo para você, para o seu autodesenvolvimento. Não é ler livros de autoajuda. Esses livros dão insights, mas não mudam sua vida. Há uma falsa sensação de progresso. É isso que é perigoso. É você sentir aquele êxtase de que agora vai, agora eu sinto a mudança, mas ela não acontece. 2 dias depois tudo volta ao normal, o padrão se repete. Porque enquanto você não entender isso, ele vai te manter preso no conforto que ele gosta. A gente, como espécie biológica, gosta de um inferno confortável do que um paraíso desconfortável. E há modos interpretativos para isso. Até porque tudo é mental, tudo vem da mente. Se tudo é criado através da palavra, abracadabra. O que significa essa palavra, abracadabra? Eu crio enquanto eu falo, ou falo enquanto crio. Mas isso não significa que se você dizer apenas aquilo aparecerá na sua frente magicamente, no sentido literário. Mas é tornar concreto e executável o que diz através de pequenas ações. Não dê um passo maior do que a sua própria perna, subjetivamente falando. Mas volte a sua atenção, que é o seu bem mais sagrado nesse mundo, e que o mundo externo afora vai fazer de tudo para arrancá-lo de você. Mas enquanto você perceber-se como consciência de que tudo está sendo manipulado para justamente te manter preso a alguma coisa, só que essa prisão ela é mental, ela não é física, você é a sua própria chave para abrir essa porta, é fazer um pouco todos os dias. A consistência é o segredo de tudo, também não ser o segredo de nada, é a consistência. Carregue essa palavra com vocês, consistência. Eu sou consistente. Eu faço pouco, mas eu faço. E gradualmente você pode ir aumentando isso. Mesma coisa dos exercícios. Você não precisa fazer 100 flexões de uma vez quando você não consegue nem fazer 10, 20. Comece com 10. Vai doer no começo. Só que o seu corpo vai se acostumando com isso. Porque ele entende que precisa se atrofiar, se machucar o músculo para ganhar força. Porque ele interpreta o que o interlocutor está fazendo com ele.
Fez 10 flexões, aumenta para 11, 12, 13, 14, 15 e assim sucessivamente. Chegou no 20, comemore. E diga a si mesmo, eu posso mais, então faça. Sem autopunição. Sem pegar um chicote em terceira pessoa e ficar te machucando porque você não conseguiu fazer algo de primeira. Tudo é questão de repetição. Quanto mais você repete algo, melhor você se torna daquilo. Por quê? Entendendo como ele funciona, sempre haverá hesitação no início. Mas se você consegue passar essa barreira, tudo se torna estagnação depois disso. O mais difícil é começar. Depois disso, só há aprimoramento. Entre os erros e as falhas, haverá modificação, compreensão, entendimento, expansão daquilo que você está aprendendo de fato. E o aprender a aprender. Conhecimento, ele não tem fim mais. Nossa mente, ela não envelhece. O corpo biologicamente, mas mesmo dessa forma, você cuidando muito bem dele, das duas coisas ao mesmo tempo, mente e corpo, vinculado ao cérebro, que é primitivamente criado para nos manter seguros de alguma coisa, mas está no mundo de hoje, o que funciona ou não? Tem ele, o cérebro primitivo, mas e a nossa mente consciente? Essa mente que nos faz criar as coisas, faz a gente questionar, se perguntar os porquês, é trabalhar essa parte. E vos digo, quando você se torna o seu próprio mago da realidade, sem miticismos, mas empregado em apenas fazer, em apenas estudar, em apenas treinar, em apenas comer bem, quando você volta à construção para o seu mundo interno, o mundo externo vira consequência do que está acontecendo aqui dentro. É a sua revolução contra a deficiência de uma mudança que vem do mundo externo. Há um déficit de auto-percepção de como estamos levando a nossa existência. Não há segredo para querer mudar. Não é força de vontade. É substituição daquilo que já não faz mais sentido para você. Então, quando você percebe que os vícios nada mais são do que fugas de alguma coisa, de emoções, da própria realidade, percebe que você tem a todo momento na palma de suas mãos o controle de como você vai reagir a tudo isso. Como eu escolho agir? Como eu escolho me comportar? Me comunicar? Reprogramação é você fazer coisas que a sua versão antiga faz de tudo para que você não faça. E essas duas subvertentes, a versão antiga sua e a versão nova. Quanto mais você quebra os compromissos, as palavras que você diz a si mesmo que vai fazer, você dá mais espaço para a versão antiga crescer, vencer a batalha. Enquanto a nova, ela vai ficando apenas como uma sombra, gritando para que você a alimente, fazendo aquilo que você diz a si mesmo que vai fazer. Qual das duas forças que estão dentro de você vão vencer essa batalha? Por mais que as vozes da versão antiga digam você fazer uma coisa, vá ao contrário. Faça o que a versão nova pede a você. Aquele treino, aquele livro, aquele estudo, isso já é reprogramação. Reprogramar-se é você se aproximar cada vez mais daquilo que é o ideal para você. O seu ideal. O seu eu
que sustenta uma realidade, seja lá qual for que você queira. Não pense daqui a 10, 20 anos como vai ser. Pense no agora, como que essa versão minha age no agora. Por mais que haverá resistência, uma tremenda resistência, faça. O medo ele vai existir, mas a coragem vem através do medo. Não é balela isso. Eu digo por experiência própria, eu estou passando por isso. E olha aqui, cá estou eu, mantendo uma consistência, mas ainda muito a melhorar. E a gente vai entregando aquilo que tem, no momento do agora, sempre melhorando, sem punição, apenas fazendo. Just do it. Conhece isso? Apenas faça. É aí que mora a magia da coisa. Se cuidem.